Olá, boa noite. Você vai ver no Brasil TV de hoje. Uma briga entre vizinhos por causa de barulho termina em morte em Belo Horizonte. Cláudia Mourão. Lilian, um homem de 28 anos jogou spray de pimenta num vizinho que revidou com facadas. Ele morreu no hospital. Já eu volto com detalhes dessa história aqui no Brasil TV. Uma força-tarefa faz uma operação contra a maior milícia do Rio de Janeiro. André Coelho. Lilian, foram 10 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão contra agentes públicos que estariam ligados à maior milícia em atividade aqui no Rio de Janeiro. Os detalhes já aqui no Brasil TV. A polícia de Rondônia combate fraudes em receitas médicas. Tiago Bastien. Lilian, as investigações começaram quando um carimbo médico e um talão de receita controlada foram perdidos no Hospital Municipal de Itapuã. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes aqui no Brasil TV. A Justiça da Paraíba retoma o julgamento do caso Mariana Tomás. Quem acompanha é o Marques de Souza. Lilian, o empresário acusado de matar a estudante foi ouvido hoje. Daqui a pouco eu trago os detalhes aqui no Brasil TV. A polícia procura os bandidos que roubaram uma joalheria em Maceió. Isabelle Monteiro. Lilian, a polícia divulgou as imagens dos suspeitos de terem assaltado uma joalheria aqui em Maceió. Daqui a pouco eu trago os detalhes no Brasil TV. Um incêndio assusta moradores de Teresina. Aniele Brandão. Lilian, o fogo atingiu um carro que estava em um estacionamento na zona sul de Teresina. Ninguém ficou ferido. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no Brasil TV. As doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti voltam a preocupar as autoridades de saúde. Camila Torres. Os casos suspeitos de chikungunya mais que dobraram em um mês em Pernambuco. Daqui a pouco eu trago os números e a análise desse aumento aqui no Brasil TV. Um avião agrícola atingiu um carro no interior de Goiás. Aline Braga. Lili, uma produtora rural, disse que teve ferimentos no rosto depois que foi atingida pelos estilhaços do vidro do para-brisa. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes deste acidente no Brasil TV. E a geada deixa o pasto todo branco em várias cidades do sul. Lilian, Passo Fundo e outras cidades gaúchas amanheceram com geada e muito frio. Daqui a pouco eu mostro todos os detalhes aqui no Brasil TV. Lilian, aqui em Santa Catarina, mais de 20 cidades começaram o dia com temperaturas abaixo de zero. Daqui a pouco eu conto como foi aqui no Brasil TV. Lilian, aqui no Paraná, uma ação está recolhendo agasalhos em quase 30 cidades do estado. É no sistema drive-thru, não precisa nem descer do carro para doar. Daqui a pouco a gente mostra os detalhes aqui no Brasil TV. Hoje é sexta-feira, 20 de maio, e o Brasil TV já está no ar. A gente começa com uma operação da Polícia Federal que investiga um suposto esquema de corrupção bilionário no Ceará. O Paulo Cardoso explica que há indícios da atuação de juízes federais, advogados, empresários e servidores públicos. A Justiça Federal realizou hoje no Ceará, em São Paulo, Brasília, Pernambuco e Mato Grosso do Sul uma operação com 19 mandados de busca e apreensão a juízes, juristas, advogados, servidores públicos e também empresários suspeitos de participarem de um esquema bilionário de corrupção. Segundo as investigações da Polícia Federal, empresas que tinham grandes dívidas junto à Receita Federal pediam troca de favores a juízes e juristas, que recebiam em contrapartida grandes quantias de dinheiro. O rombo de R$1 bilhão aos cofres públicos pode aumentar com o segmento aí das investigações, que vão continuar agora através do material apreendido hoje na residência dos investigados, como celulares, notebooks, computadores e outros documentos que possam servir como prova. A polícia e o Ministério Público do Rio de Janeiro prenderam hoje 7 pessoas numa operação contra um esquema envolvendo a maior milícia do estado. O André Coelho conta que entre os alvos estão policiais militares e agentes penitenciários.
Oi, Lilian. Olá, amigos do Brasil TV. Foram 10 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão na ação de hoje contra agentes públicos que estariam então ligados à maior milícia em atividade aqui no estado do Rio. Entre os alvos, a gente tem um capitão e um tenente da Polícia Militar, além de policiais penais. Os investigadores afirmam que os procurados forneciam informações sigilosas sobre operações contra grupos rivais, facilitavam a movimentação dos criminosos e até escoltavam foragidos com viaturas. A polícia investiga ainda se a delegada Ana Lúcia da Costa Barros tinha envolvimento com os milicianos. Ela foi alvo de mandado de busca e apreensão. Segundo a Polícia Civil, o marido dela, um agente penitenciário, acessou dados sigilosos com a senha da delegada. De acordo com a Polícia Civil, os servidores tinham contato direto com homens de Luiz Antônio da Silva Braga, conhecido como Zinho, irmão e um dos sucessores de Wellington da Silva Braga, o Eco, morto pela polícia em junho do ano passado. Zinho está foragido da Justiça e hoje explora toda a milícia da Zona Oeste do Rio. A investigação começou com a apreensão do celular de Francisco Anderson da Silva Costa em abril do ano passado. Esse miliciano, conhecido como Garça, era um dos principais homens de confiança de Eco. Setores da inteligência da Polícia Civil acreditam que o bandido tenha sido morto após uma divergência entre a quadrilha. Volto com você, Lilian. Em Belo Horizonte, um homem morreu esfaqueado pelo vizinho durante uma briga causada pelo barulho da mudança. Cláudia Mourão. O corpo de Júlio César Loren Júnior, de 28 anos, foi enterrado aqui, no cemitério da Paz, em Belo Horizonte. Ele morreu depois de se envolver em uma briga com o vizinho. As imagens do circuito de segurança mostram quando Júlio vai até o apartamento do vizinho, Luiz de Matos. Quando ele abre a porta, Júlio joga spray de pimenta no rosto dele. Os dois sobem a escada e voltam brigando. Nas imagens dá para ver que Luiz dá pelo menos 2 facadas no vizinho. Júlio César foi levado para o hospital em estado grave, passou por cirurgia, mas morreu ontem à noite. O vizinho, de 67 anos, foi preso em flagrante. Cláudia Mourão, de Belo Horizonte, para o Brasil TV. A polícia de Alagoas divulgou as imagens de 3 suspeitos de roubar uma joalheria em Maceió. Isabelle Monteiro. Oi, Lilian, isso mesmo. A câmera do sistema de segurança do edifício comercial registrou os 3 homens suspeitos de assaltar a joalheria. A Polícia Civil divulgou as imagens. Para quem tiver mais informações dos suspeitos, passe para o Disque Denúncia. Nas imagens, é possível ver um jovem com uma mochila de entrega e outro homem vestido com uma camisa branca. Os dois saem do elevador no mesmo andar e seguem para a esquerda. Em outro vídeo gravado minutos depois, o suspeito que estava com a mochila de delivery aparece novamente no elevador, e dessa vez com um jovem de camisa azul. Os dois saem e seguem para a mesma direção. Segundo a Polícia Militar, esse assalto, que ocorreu na última quarta, teria sido cometido por 3 homens e uma mulher. Mas não há imagens dessa suspeita. O dono da joalheria contou à PM que os criminosos estavam armados e renderam ele, uma funcionária e clientes. Após o roubo das joias, o grupo fugiu. O valor dos produtos roubados não foi informado. Até o momento, os suspeitos não foram identificados e continuam sendo procurados pela polícia. Lilian. Uma mulher foi encontrada morta com o corpo queimado dentro de um carro em Mato Grosso. Camila Freitag. Olá, Lilian. O corpo de Aniele Alves de Souza, de 29 anos, foi localizado parcialmente queimado dentro de um carro que estava estacionado na região central da cidade de Alta Floresta, município que fica a cerca de 800 quilômetros aqui da capital, Cuiabá. O autor do crime foi preso em flagrante pela Polícia Civil. Ele confessou aos policiais que matou a vítima utilizando uma faca de serra e que teria feito isso como forma de se defender da cobrança de uma dívida. Na sequência, ele ainda teria colocado o corpo de Aniele dentro do carro dela e ateado fogo para tentar se livrar dos vestígios. O homem responderá pelos crimes de feminicídio, destruição de cadáver e por fraude processual. Lilian. A Justiça da Paraíba retomou hoje o julgamento do caso Mariana Tomás, com o depoimento do acusado de matar a estudante. O Marques de Souza acompanhou.
Oi, Lilian. A audiência de custódia começou hoje num fórum criminal aqui de João Pessoa. Johannes Dudek, de 34 anos, empresário, foi ouvido sobre o que teria acontecido no dia 12 de março, quando a estudante Mariana Tomás, de 25 anos, foi encontrada morta. Segundo a polícia, um laudo foi feito pela perícia e apontou que a estudante foi estuprada e depois morta por esganadura. Ele negou todas as acusações. Esse é o segundo passo da audiência que começou na semana passada. Mariana era cearense, mas morava aqui em João Pessoa. Uma lei foi sancionada ontem aqui na Paraíba para incentivar que as mulheres observem os antecedentes criminais dos companheiros, na tentativa de evitar novos casos de feminicídio. Lilian Ribeiro. E no Acre, a Justiça condenou 2 réus pela morte de uma mulher de 30 anos, atropelada por um carro em alta velocidade. Eudérico Silva. Oi, Lília. Os réus Ícaro Pinto e Alan Araújo foram condenados ontem pelo Tribunal do Júri pela morte da jovem Joliane Paiva de Souza, de 30 anos, aqui em Rio Branco. A jovem, que ia ao trabalho pilotando uma moto e que era a principal responsável pela renda familiar, morreu na manhã do dia 6 de agosto de 2020, após ser atingida em cheio pelo carro que Ícaro dirigia. Segundo o laudo da perícia, Ícaro dirigia a mais de 155 km por hora, em uma avenida onde a velocidade máxima era de 40 km por hora. Ícaro foi condenado a 10 anos e 10 meses de prisão por homicídio simples, com dolo eventual, e 1 ano e 3 meses e 17 dias por embriaguez ao volante e omissão de socorro, devendo recorrer em regime fechado. Já Alan, que estava dirigindo a mais de 80 km por hora, foi condenado a 7 anos e 11 meses de reclusão em regime semiaberto, por homicídio simples, com dolo eventual. Ele deve cumprir a sentença com o uso de tornozeleira eletrônica. A polícia de Rondônia fez uma operação contra suspeitos de fraudar receitas médicas. Tiago Bachem. Oi, Lilian. Os suspeitos retiravam medicamentos da farmácia municipal destinados a pessoas carentes. A polícia cumpriu 7 mandados de buscas e apreensão na cidade de Itapuã do Oeste, a 90 quilômetros da capital Porto Velho. 3 funcionários públicos da prefeitura foram afastados. As investigações começaram quando documentos do Hospital Municipal de Itapuã foram furtados. Além disso, um carimbo médico e um talão com receitas controladas sumiram. As investigações revelaram que, com o carimbo e o talão em mãos, os suspeitos retiravam os medicamentos da farmácia municipal que são destinados a pessoas carentes. Eles contavam com a ajuda de funcionários do hospital. A operação leva o nome de anamnese, em alusão ao procedimento médico que é realizado na consulta inicial, a partir de uma conversa entre médico e paciente. Volto com você, Lilian. No interior de Goiás, um avião agrícola atingiu o carro de uma família no momento da decolagem. Aline Braga. Oi, Lilian. O acidente aconteceu nesta pista que fica às margens de uma rodovia estadual. O carro da família voltava da chácara e acabou sendo atingido pela roda de um avião agrícola. O para-brisa do veículo quebrou e os estilhaços atingiram a passageira. O local é utilizado tanto para carros pequenos quanto por aviões. E não há qualquer sinalização indicando que aqui passam veículos pequenos ou que é utilizado para pouso e decolagens de aviões agrícolas. Hoje, a Prefeitura de Goiandira começou a interditar a passagem para os carros. E assim, a pista pode continuar sendo utilizada por esses aviões. A Prefeitura de Goiandira afirmou ainda que vai montar todo o esquema de sinalização desse trecho. Lilian? Bombeiros da Bahia resgataram velejadores depois que eles ficaram à deriva por 12 horas na Baía de Todos os Santos. Fael Fernandes. 12 horas de muito susto para esses amigos velejadores. O que é que acontece? Eles saíram ontem do bairro da Ribeira, que é um bairro muito conhecido aqui em Salvador, e só foram achados na manhã dessa sexta-feira em Madre de Deus, que é uma cidade distante cerca de 60 quilômetros da capital baiana. De acordo com informações do grupamento aéreo da Polícia Militar, esses 2 homens estavam em uma embarcação do tipo Olímpica e ficou à deriva depois que o mastro dessa embarcação
fiação quebrou. Ontem mesmo o grupamento foi acionado, começou as buscas ali por toda a Baía de Todos os Santos, mas não encontrou esses dois homens. Inclusive, precisou suspender as atividades por causa da baixa luminosidade, aí por causa da noite. Quando foi na manhã dessa sexta-feira, essas buscas foram retomadas e aí sim o grupamento encontrou esses dois homens. Inclusive, esses dois homens que passaram a madrugada e a deriva estavam com fome e também com muito frio. Ainda de acordo com o grupamento aéreo da Polícia Militar, nenhum dos dois tinha muita experiência aí com embarcação e nem com a navegação. Eu volto com você aí no estúdio. Uma loja de roupas ficou destruída depois de um incêndio no litoral do Piauí. Em Teresina, um outro incêndio também foi registrado, dessa vez num prédio residencial, como conta a Aniele Brandão. Oi, Lilian. O incêndio começou em um veículo que estava em um estacionamento de um prédio na zona sul de Teresina. O corpo de bombeiros foi acionado para controlar as chamas. Ainda não há informações sobre o que causou o incêndio. Também não houve registro de feridos. Já em Parnaíba, no litoral do estado, um outro incêndio destruiu uma loja de roupas. As paredes e os produtos que estavam no interior da loja foram danificados e o telhado desabou. As equipes do corpo de bombeiros conseguiram evitar que as chamas atingissem prédios vizinhos. Um estabelecimento teve de ser desocupado às pressas para evitar que o fogo se alastrasse. Uma perícia deve ser feita nos dois locais para descobrir o que causou os incêndios. Lilian Ribeiro. Rio Grande do Norte decretou situação de emergência por causa do aumento de casos de dengue, zika e chikungunya. Quem tem os detalhes pra gente é o Ayrton Freire. Lilian, o decreto de emergência do governo do Rio Grande do Norte em relação à dengue foi publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira. Para decretar essa situação, as autoridades consideraram um aumento dos casos de dengue, zika e chikungunya. Só de janeiro a abril deste ano, o número de casos de dengue já é maior do que em todo o ano de 2021. Agora, em 2022, foram quase 11.500. No ano de 2021 inteiro foram um pouco mais de 4.300 casos. Aqui em Natal, especificamente, inclusive nós estamos em frente a uma unidade de pronto atendimento, uma UPA. Todas as UPAs da cidade, são 4, estão com as salas ocupadas por pacientes, principalmente que buscaram atendimento em razão das arboviroses. Por isso que o município, numa tentativa de combater a proliferação do Aedes aegypti, já estuda acionar a justiça para poder intervir em prédios e imóveis que não estão sendo utilizados e nos quais há focos do mosquito Aedes aegypti. Lilian Ribeiro. Em Pernambuco, os casos suspeitos de chikungunya tiveram um aumento de mais de 140%. Camila Torres. Oi, Lilian. O aumento foi de 142%. Na primeira semana de abril, eram 4.219 casos e na primeira semana de maio, 10.194 casos notificados como suspeitos de chikungunya. Ou seja, a quantidade mais que dobrou em um mês, de acordo com o último levantamento do Ministério da Saúde. Uma das explicações para esse aumento é a chegada da temporada de chuva. O inverno só começa no mês que vem, mas em Pernambuco a gente já está vivendo a mudança de estação. O inverno aqui é chuvoso, a temperatura não cai muito e a combinação de chuva e calor é o que o mosquito Aedes aegypti quer para se desenvolver. O mosquito transmite dengue, chikungunya e zika também. Por isso, nessa época, é tão importante não deixar objetos que acumulam água nem na rua e nem nos quintais. Um ovo do Aedes aegypti pode sobreviver por um ano nesses objetos, só esperando a água chegar para se transformarem em mosquitos. Lilian. Em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, uma mulher de 34 anos morreu com dengue hemorrágica. O David de Tarso conta que é o primeiro óbito pela doença na região. Carla Trombin Klebs não tinha problemas de saúde, de acordo com a família, e começou a passar mal no começo da semana. Quando foi nesta quinta-feira, ela chegou a ser hospitalizada, mas teve uma parada cardiorrespiratória. No atestado de óbito, consta que a causa da morte foi dengue hemorrágica. Para nós é doído esse momento, mas que a gente não gostaria que ninguém passasse por isso, né? A gente não quer que outras famílias passem pela mesma situação que nós estamos passando. Então,
fica o recado para que todo mundo possa pensar um pouquinho no próximo, né? Cuidar do seu terreno, cuidar da sua casa. Desde o começo do ano até agora, 606 pessoas foram diagnosticadas com dengue em Presidente Prudente, mas 3.671 ainda aguardam resultados de exames, já que há um represamento nas sorologias emitidas pelo Instituto Adolfo Lutz. Lilian, eu volto com você. E a seguir, a geada deixa o pasto todo branco em várias cidades do sul. Lilian, Passo Fundo e outras cidades gaúchas amanheceram com geada e muito frio. Daqui a pouco eu mostro todos os detalhes aqui no Brasil TV. Lilian, aqui em Santa Catarina, mais de 20 cidades começaram o dia com temperaturas abaixo de zero. Daqui a pouco eu conto como foi aqui no Brasil TV. Lilian, aqui no Paraná, uma ação está recolhendo agasalhos em quase 30 cidades do estado. É no sistema drive-thru, não precisa nem descer do carro para doar. Daqui a pouco a gente mostra os detalhes aqui no Brasil TV. Brasil TV está de volta e a gente fala agora da cheia dos rios no Amazonas. Mais de 20 municípios estão em situação de emergência, como conta a Carla Mello. No Amazonas, dos 62 municípios, 58 já foram afetados pela cheia. 29 estão em situação de emergência, 28 em alerta e 1 em atenção. Mais de 300 mil pessoas em todo o estado já foram afetadas. O Rio Negro, em Manaus, está com 29 metros e 30 centímetros e muitas famílias estão tendo que conviver com a água dentro das residências. 10 bairros de Manaus já estão alagados e os moradores precisam elevar o piso de madeira, o que aqui em Manaus chamamos de maromba, para tentar salvar alguns móveis. Além da água, esses moradores também convivem com o lixo que se acumula ao redor das casas e também dentro das residências, que vem junto com a subida do rio. Aqui na capital, mais de 2.000 famílias em 8 bairros já foram cadastradas pela prefeitura para receberem o auxílio aluguel. Carla Mello, para o Brasil TV. E a gente fala agora da onda de frio pelo Brasil. Mato Grosso do Sul registrou geadas em pelo menos 13 cidades. E quem mostra é o Eduardo Kotak. Oi, Lilian. A geada se espalhou pelo centro-sul do estado e chegou com força em pelo menos 13 municípios de Mato Grosso do Sul. Em Ponta Porã, os gramados amanheceram assim, encobertos pela fina camada de gelo. Em Maracaju, o Célio da Cunha registrou o fenômeno na Fazenda Santa Vitória. Neste parque em Dourados, não foi diferente. Quem acordou cedo para trabalhar sentiu na pele a sensação térmica de 3 graus. Em compensação, foi presenteado com essa paisagem. Quando a temperatura de uma região cai abaixo do ponto de congelamento da água, todo o vapor de água existente no ar e nas plantas vira essa fina camada, olha só, de cristais de gelo. É isso que é a geada. Só que dura pouco, né? Foi só o sol aparecer para o tempo dar uma esquentada e o gelo derreter rapidinho. Lilian. O Rio Grande do Sul também teve geada e sensação térmica abaixo de zero. A Franciele Alonso conta tudo direto de Passo Fundo. Oi, Lilian. Pois é, o amanhecer mais uma vez foi gelado aqui no Rio Grande do Sul e algumas cidades gaúchas tiveram formação de geada, como é o caso de Passo Fundo. Os campos e as plantas ficaram congelados. Os carros que estavam nas ruas também ficaram cobertos pelo gelo. No amanhecer, os termômetros aqui na cidade estavam marcando apenas 3 graus e a sensação de frio era muito maior. Outra cidade aqui do Rio Grande do Sul que também teve formação de geada foi São José dos Ausentes. E por lá o frio foi ainda maior. Às 7 horas da manhã, os termômetros marcaram apenas 1 grau. E a sensação de frio foi negativa, de menos 2,7. Toda essa semana aqui no Rio Grande do Sul foi de baixas temperaturas, inclusive algumas cidades da Serra Gaúcha já tiveram registro de neve e olha que o inverno ainda nem começou. A previsão, se for confirmada, é de mais frio pela frente. Lilian? Santa Catarina registrou temperaturas abaixo de zero. Shaina Marcon traz os detalhes direto de Urupema, na Serra Catarinense.
Oi, Lilian. Cidades de 3 regiões do estado tiveram temperaturas abaixo de zero hoje, segundo a EPAGRE, órgão estadual. Aqui em Urupema, na Serra, foi registrada a mínima do estado, 5,4 graus negativos. E com esse frio todo, teve geada. Desde cedo, moradores e turistas da região viram paisagens e residências tomadas pela camada branca de gelo. A geada também rendeu belas imagens na cidade de Bom Jardim da Serra, onde a temperatura foi de 1 grau negativo. Nos pontos mais altos, os morros ficaram cobertos de branco. E esse frio pode se repetir, porque a previsão de geada está mantida para o fim de semana. Eu volto com você, Lilian. E no Paraná, uma ação está recolhendo agasalhos em quase 30 cidades do estado no formato drive-thru. O Murilo Souza conta que por lá a geada também gerou prejuízo para os produtores rurais. Oi, Lilian. A expectativa era de geada já no começo da semana, mas os ventos fortes acabaram evitando o fenômeno. Hoje, os ventos perderam força e a geada se formou em várias cidades do Paraná. A imagem é bonita, mas já traz prejuízos para os produtores rurais. As temperaturas seguem baixas aqui no Paraná. Em algumas cidades, os termômetros marcaram abaixo de zero. Então a gente lembra da importância de ser solidário e ajudar quem está passando frio nas ruas. A campanha do agasalho aqui no Paraná segue arrecadando roupas em várias cidades do estado. Em algumas, o sistema de coleta drive-thru, que segue até amanhã. Lilian. Você vai ver a previsão do tempo completa e outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. O Brasil TV fica por aqui. Desejo para você ótima noite, excelente fim de semana.